Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026. Bom, muitas bênçãos de Deus na sua vida, muitas graças de Deus na sua vida, na nossa vida, né? Também, é claro, tem que pedir por mim, né, que Deus manifeste o seu poder, a sua graça sobre cada um de nós. Derrame o seu divino Espírito Santo, a fim de nos iluminar, proteger, guardar também, nesse novo ano que se inicia, que seja verdadeiramente um ano da graça de Deus em nossas vidas, pela intercessão de Nossa Senhora, cuja memória hoje nós celebramos, né? Dentro da oitava do Natal, nós celebramos Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Na verdade não é uma memória, é uma fé, uma solenidade nesse dia de hoje, Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos para o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todas essas coisas, esses fatos, e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, hoje nós iniciamos o ano civil, um novo ano civil, o ano de 2026. Mas no calendário litúrgico da igreja é sabido que nós já estamos no ano de 2026, desde aquele primeiro domingo do Advento, né, quando nós nos preparávamos para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Mas nesse primeiro dia do ano civil, ainda, claro, como já disse, dentro da oitava de Natal, celebramos o dogma da maternidade divina, a Mãe de Deus, né? E como é dito, Theotokos, e assim, Maria é a mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Maria é a mãe de Deus, afirmamos, podemos afirmar, Maria é a mãe de Deus. No entanto, é interessante notar que a ênfase dessa liturgia não está nela mesma, não está em Maria, aquela que deu à luz a Jesus o dom da salvação eterna, mas no nome do Senhor. No nome do Senhor. Ou seja, toda a liturgia, podemos falar de Maria, podemos falar de José, podemos falar dos santos, podemos falar de pessoas extraordinárias, mas toda ela deve nos direcionar a Cristo. E não é diferente nesse dia de hoje, tá? Não deve ser diferente nesse dia de hoje, onde tudo aponta para Cristo, né? Na presença do próprio Jesus, que está no meio de nós, está no meio do povo. Então o Evangelho, ao se completarem os dias, nós já ouvimos, inclusive, durante essa semana, na segunda-feira, né, completaram-se os dias para que Jesus fosse apresentado, circuncidado, né, levado, apresentado ao templo. O menino, deram o nome àquele menino de Jesus, que significa justamente Deus salva. E na criança divina recém-nascida concretiza a concretização e a realização das promessas divinas. Deus, ele vem para salvar sua gente. Então, celebrar o dogma da maternidade divina é proclamar que o reino de Deus está no meio de nós. Justamente isso. Quando celebramos esse dogma da maternidade divina, Maria, Mãe de Deus, nós estamos celebrando, proclamando que o reino de Deus, que o reino dos céus está no nosso meio, onde Deus entrou na história humana ao assumir a nossa condição. Por que eu fiz assim? Porque justamente colocando entre aspas, porque Deus já se fazia presente, Deus se faz presente no nosso meio. Mas Deus entra, né, na história humana ao assumir aquela condição. Maria é fiel discípula. É importante isso também, ressaltarmos e enaltecermos nesse dia. Maria como essa fiel discípula e colaboradora, aquela que com o seu sim permitiu que tudo isso acontecesse.
Então, a fidelidade, o sim de Maria, nós temos que trazer também para a nossa vida. Sermos fiéis a Deus, darmos consentimento a Deus, para que Ele mesmo, Deus, possa agir na nossa vida. Então, que Deus nos conceda as graças através da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do próprio Deus. Aquela que logo no primeiro milagre realizado por Jesus publicamente, estava presente nas bodas de Caná. Viu a necessidade. Filho, eles não têm mais vinho. Pedia Maria a Jesus. Ele, então, ali chega a dar algumas palavras, ainda não chegou a minha hora, mas houve aquele apelo. Então, que o próprio Cristo continue ouvindo as nossas preces pela intercessão de Nossa Senhora. E que, pelas graças de Deus, ou pela intercessão de Nossa Senhora, Deus te abençoe e proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.